Olá, nono ano, vamos lá para mais uma aula. E só para lembrar aí que esse assunto é o último aí do nosso livro didático, certo? Então, com esse conteúdo de hoje, estamos encerrando todos os nossos assuntos aí. E as próximas aulas serão aí revisão, né, para a avaliação aí do quarto bimestre. Então, o conteúdo de hoje será aí sobre a Oceania, né, esse continente aí é formado em sua maior parte por ilhas, certo? Então, em relação à composição da Oceania, bem, é o continente mais isolado do mundo, é composto pela Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, né? Sua configuração aí corresponde a um enorme arquipélago, com formação derivada de erupções vulcânicas, né? As erupções vulcânicas aí têm uma grande participação aí na configuração do território. É cercado pelo Oceano Índico a oeste e Pacífico a norte, leste e sul, né? Então tá aí a localização da Oceania que estamos vendo aí no mapa. Em relação a este continente, é o continente mais isolado do mundo. Sua barreira geográfica fez com que fosse o último a ser descoberto pelos europeus. Em razão aí desse atraso em seu descobrimento, ficou conhecido como Novíssimo Mundo, né? Então, por que Novíssimo Mundo? Porque foi o último aí a ser descoberto pelos europeus. Então, assim como na América e na África, né, a Oceania também era ocupada por nativos antes da chegada dos europeus. E em pouco tempo aí, grande parte desses povos foram praticamente dizimados. E os que restaram reivindicam até os dias de hoje os seus direitos, né? Então, a população nativa que ocupava o território foi extinta, né? Muitos aí foram dizimados, né? E aí a pequena parte que ainda resta reivindica até hoje aí pelos seus direitos. Em relação ao seu território e população, bem, no atual, né, aliás, no total, a Oceania ela possui mais de 10 mil ilhas, que constituem 14 países, que esses países são independentes, além de alguns territórios ultramarinhos, como por exemplo as Ilhas Marianas do Norte, que pertencem aí aos Estados Unidos. Depois da Austrália, as maiores porções de terra da Oceania são as ilhas de Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Né? Então, a população da Oceania ela se constitui de caucasianos, aborígenes e asiáticos, sendo aí o grupo dos caucasianos predominante em todo o continente, devido ao processo de colonização que foi bastante tardio por sinal, né? Então, em relação aos aspectos naturais, aqui a gente vai conhecer um pouco, né, do relevo, do clima, da vegetação, da hidrografia desse continente. Em relação ao relevo, né, o embasamento rochoso da Austrália é a maior porção contínua de terras da Oceania, é constituído por rochas ígneas e metamórficas que datam, né, da gênese da Terra e afloram aí a superfície, originando cadeias montanhosas, né? Então, em relação ao relevo, aí se destaca, né, as rochas ígneas e metamórficas, certo? Dos movimentos das placas foram formadas aí as regiões montanhosas do leste da ilha, sobre escudos antigos, né? Então, entre a área montanhosa do leste, o Planalto Ocidental e o Planalto Barkley, encontramos a grande planície central, que é formada por sedimentos que foram transportados aí das regiões mais elevadas, certo, gente? Em relação ao relevo aí, se destaca aí os dobramentos, né? Os dobramentos modernos que deram origem aí às cadeias de montanhas. Em relação ao clima, a Oceania ela é formada por uma variedade de climas, que em geral eles são quentes e secos com grandes variações, onde o norte predomina o clima tropical, com chuvas abundantes no verão, né? E já no sul o clima é temperado. Nos desertos faz muito calor durante o dia e muito frio à noite.
Então, as chuvas mais intensas, elas ocorrem no leste, sudoeste, né? Regiões subtropicais, com verões quentes e invernos amenos, né? Então, como em todo o território, né, a Oceania também possui aí uma variedade de climas, onde vai ter uma área que vai ter um clima mais úmido e vai ter áreas onde vai ter um clima mais seco. Em relação à vegetação, bem, nos locais onde as precipitações são mais elevadas, como no litoral norte e nordeste, né, da Austrália, e na ilha da Tasmânia, a vegetação florestal é densa. No sudeste da Austrália e na ilha de Tasmânia, né, situa-se aí a floresta subtropical, cuja espécie predominante é o eucalipto gigante, com mais de 50 metros de altura. As savanas e estepes dominam as áreas de clima tropical e semiárido, onde na porção central da Austrália, savanas recebe a denominação regional de Boas e as estepes de Seru, né? Então, em relação à vegetação, a mesma coisa do clima, né? Há uma grande diversidade aí, porque a vegetação ela precisa do tipo de clima para poder se desenvolver. Então, destaca-se aí a floresta subtropical, também as savanas e estepes. Hidrografia a Oceania tem poucos rios importantes, né? O que se deve em boa parte à pequena superfície das ilhas. A Austrália é pobre em rios, consequência do terreno árido, né? Então, possui aí poucos rios, né? Os rios são pobres devido aí ao terreno árido, né? Ao território ser um território seco, né? Então, Murray e Darling, né, são perenes e os mais importantes né, eles são perenes e são mais importantes aí do território, que por serem de planície são navegáveis em grande parte de seus cursos, né? Então os dois rios mais importantes da Oceania tá aí, Murray e Darling, né, que são perenes e também os mais importantes. Em relação aos recursos energéticos, né, os combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão mineral e o gás natural, representam ainda 80% das fontes energéticas do planeta, onde os combustíveis fósseis eles são encontrados em bacias sedimentares e formados pela decomposição de matéria orgânica, né? Então, o território da Oceania também possui aí seus recursos energéticos, né? Com destaque aí para os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, e somando eles representam ainda 80% das fontes energéticas do planeta. Então tá o mapa aí mostrando, né, os recursos energéticos, o ferro, ouro, zinco, bauxita, prata, carvão e petróleo se destaca aí na Oceania. Bem, a Oceania, ela é um território, né, como foi falado, cercado por ilhas, ou seja, formado por ilhas, onde esse território aí, ele vai estar dividido, né, em 3 grupos de ilhas, que são chamadas regiões da Oceania. E quais são esses 3 grupos? Temos a Micronésia, Melanésia e a Polinésia. E o que quer dizer cada uma delas? Bem, a Micronésia significa pequenas ilhas. O tamanho das ilhas justifica o nome, né? Então, Micronésia quer dizer aí que são as pequenas ilhas que existem aí no território. A Melanésia significa Ilha dos Negros, é onde reúne o maior número de ilhas em que predominam habitantes de pele escura, né? Então, melanésia está se referindo aí à melanina, né? A cor negra aí da população que predomina em grande quantidade aí nessas ilhas. E a Polinésia significa muitas ilhas, onde reúne aí o maior número de ilhas da Oceania. Polinésia, né, o próprio nome já diz, vai reunir aí o maior número de ilhas de toda a Oceania. Então tá aí os 3 grupos, né? Ou seja, as 3 regiões da Oceania: Micronésia, Melanésia e Polinésia.
Em relação à colonização, né, o processo de ocupação aí da Austrália e da Nova Zelândia, como se deu? Bem, ambos os países eles foram colonizados pela Inglaterra, né? Mas o interesse em povoar essas regiões só surgiu depois que os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776. Até então, a Austrália, por exemplo, era utilizada como uma colônia penal, né, em 1788. Bem, as migrações de europeus a partir de 1851 foram muito intensas, principalmente aí para o aproveitamento agropecuário de ovinos e bovinos em pastagem, depois devido às riquezas minerais. Enquanto os imigrantes desenvolviam sua colônia de povoamento, os nativos, né, os aborígenes e maoris eram dizimados, que passaram aí de 500 mil em 1788 para 70 mil em 1940, né? Então, houve uma grande redução aí na quantidade, né, de aborígenes ou maoris, são a população que já residia ali nesses locais. As primeiras atividades desenvolvidas foram aí o artesanato, a mineração, a agropecuária, onde desenvolveram a economia interna e permitiram aí acúmulo de capitais que foram investidos no desenvolvimento industrial. Então, a Austrália e Nova Zelândia, né, elas tiveram aí o mesmo processo de colonização, o mesmo processo de ocupação territorial. A economia da Oceania. Bem, os principais, né, países economicamente desenvolvidos da Oceania são a Austrália e a Nova Zelândia. Os demais países, eles apresentam níveis de desenvolvimento diferentes. Principais cidades da Oceania tem aí Sydney, Melbourne, né, que são alguns aí que se destacam da Austrália, Wellington e Auckland, na Nova Zelândia, né? E Perth Moresby, na Papua Nova Guiné. Então, a agricultura não é uma atividade muito expressiva na maioria dos países. Ela é voltada para a subsistência e para o mercado interno, onde os principais produtos são o trigo, o tabaco, o milho, o ananás, né? O chá, o coco, o abacaxi, o vinho, a banana, cacau, sementes oleaginosas e cana de açúcar. Então, na agropecuária destaca-se a produção de mel, leite, gado bovino, suíno e ovino. Os principais produtos do extrativismo, né, são aí urânio, petróleo, prata, ouro, bauxita, minério de ferro, asbesto, cobre, fosfato, carvão e o gás natural. A Austrália e a Nova Zelândia, elas se destacam aí pelo seu nível de industrialização. Principais setores são automóveis, alimentos, construção, né, civil, mecânica, refinarias, produtos químicos, siderúrgicos e têxteis. Então, o turismo também é uma importante atividade econômica para esses países. Gente, sobre o desenvolvimento, né, da economia da Oceania, como vimos anteriormente, que é formado aí em sua maior parte por ilhas. Então, os dois países que se destacam aí em seu desenvolvimento econômico eles dois, Austrália e Nova Zelândia, onde a concentração, né, da economia está aí nesses dois países. Então, se destacam aí a agricultura, a pecuária, né, a indústria e também o turismo. Todas essas atividades contribuem aí para o desenvolvimento econômico da Oceania. Gente, chegamos ao fim do nosso conteúdo, chegamos ao fim do conteúdo do nosso livro. Espero que vocês tenham compreendido e até as nossas revisões.